vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Então vem comigo, aqui pelos 96,5. Você que está curtindo pelo vidafm.com.br e você que nos curte também através do nosso aplicativo Vida Play. Vem junto comigo, porque a partir de agora vamos aprender mais da Palavra do Senhor, de um jeito simples, direto e descomplicado. E você, claro, tem dúvidas? Pode fazer a sua pergunta através do nosso WhatsApp 12 99747 2010. Ele já está aqui para tirar as nossas dúvidas. Pastor Roberto Cruvinel. Reirene Tuquini, pastor, tudo bem? Reirene Tuquini, Simone Rodrigues, tudo bem na graça do Senhor. Reirene Tuquini, a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, estando conosco aí todos os dias. Sou muito grato por sua vida. Reirene Tuquírio é a paz do Senhor em grego bíblico, grego helenístico ou grego koiné, não é? Eu me lembro quando estudei língua grega na USP, doutor Henrique Graciano Muraccio, foi o meu professor, traduziu o Fédon. Na época eu estudei grego clássico do ático ao bizantino, são dialetos. E o grego koiné é muito fácil, por isso nós ensinamos a vocês todos os dias. A Simone Rodrigues praticamente está sabendo mais grego do que inglês, né, Simone Rodrigues? Verdade, hein? E hoje tem uma frase. Você sabe o que eu estou pensando em fazer, Simone? Eu estou pensando em fazer o seguinte: o pessoal que anotar todas as frases, todo dia eu vou ensinar uma frase diferente. Todo dia. Qual foi a frase de ontem, Simone? A frase de ontem foi essa daqui. Ego em mim, ento fobo tuquírio. Isso, que significa? Eu estou no temor do Senhor. Estou no temor do Senhor. Então são frases relevantes, não são frases assim soltadas ao vento, que expressam verdades bíblicas. Eu estou no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então hoje eu vou ensinar uma outra frase. Eu gostaria de ver, na segunda-feira, quem juntou todas as frases da semana. Frase de hoje, Simone Rodrigues. Repete. A frase de hoje é outra do que... Não vai ser essa que foi ontem, não, né? A frase de hoje é... Então, Tecna, teu, esmen. Tecna. Teu, esmen. Esmen. Isso, só isso. Tecna, teu, esmen. Vai lá. Tecna, teu, esmen. De novo. Tecna, teu, esmen. Isso, tecna, teu, esmen. É fácil. Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Isso, somos filhos de Deus. Então, para onde que a pessoa vai mandar a frase e como manda a pergunta? Vai mandar para o nosso WhatsApp aqui da vida, 12 99747 2010. 12 99747 2010. Isso. E uma dica, pastor, para o nosso ouvinte, assim que a gente fala, quando começa o programa, já deixa lá preparado lá um caderninho, então papel, caneta, lápis, que seja, para anotar, né? Fica mais fácil, anota a pronúncia, né? E fica mais fácil de falar depois. Isso. Anota como se fala, né? Mesmo que não seja como se escreve realmente, né, pastor? E aí o senhor coloca lá no Teológica Vida, lá no Facebook, como que escreve. Exatamente. Olha, a frase é tecna, teu esmen, é fácil. Tecna, teu esmen, somos filhos de Deus. Observe que o verbo está no final. Isso não influencia na frase, porque em grego, caso indica função, né? E você pode mandar também a sua pergunta pelo mesmo número de WhatsApp. Nós estamos transmitindo também, além do dial da rádio 96.5 a partir de São José dos Campos. Aliás, meu abraço a São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, a Baixada, ali Bertioga, não é? Eu sei que nosso programa pega em Bertioga,
Mogi das Cruzes, Arujá, Guarulhos, todo esse povo abençoado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu carinho e por estar conosco aqui, pelo carinho que os irmãos têm conosco, comigo, com a Simone Rodrigues, com o pastor Cláudio, com a Alessandra. Nós estamos aqui trabalhando, primeiro, estamos trabalhando ex-doc Santeu, não é isso? Sim, para a glória de Deus. Exatamente, estamos trabalhando para a glória de Deus. Por quê? Porque a vida é tudo de bom, que significa em grego... Rezoitem passan agatasestim. Aliás, até musiquinha já mandaram pra gente aqui. Eu fico muito feliz com tudo isso. Então estamos transmitindo aqui, olha, pelo Facebook, Teológica Vida. Compartilha a live na Teológica Vida. Eu estou transmitindo também pelo meu Instagram, porque eu estou em home office. Obrigado. O pessoal que está ligado aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. Tem muita gente ligada aqui. Obrigado. Deus abençoe. Entrou bastante gente. Eu gostaria que você fosse um multiplicador desse momento do programa. Pastor, como eu faço isso? Copie o link no Facebook, Teológica Vida, e compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram. Marque as pessoas para que as pessoas possam participar do programa. Aqui no Instagram tem uma setinha embaixo, clica na setinha e compartilha. Eu gostaria hoje de ver um grande movimento de compartilhamento, não é? Para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos respondendo perguntas. Você pode mandar sua pergunta para o WhatsApp da rádio. Hoje eu quero falar de teologia contigo, vai ser uma grande bênção. Você vai mandar sua mensagem para 12997472010. A frase de ontem foi, como é que foi, Simone? Ego em mim, em tu fobo tu quírio. Isso, eu estou no temor do Senhor. A frase de hoje é... Tecna teu esmen. Somos filhos de Deus. Exatamente, sabe? E quem sabe você consegue, além de falar a frase, me dar um texto bíblico dizendo que nós somos filhos de Deus. Manda aí um áudio para 12997472010. Você sabe um texto bíblico, Simone Rodrigues, que fala que nós somos filhos de Deus? Assim, de momento não, mas vou pensar aqui. Tá fácil, tá? Tá no Evangelho de João, tá? Mas olha, Simone, eu tô pensando em escrever um artigo baseado numa resposta que eu dei a uma ouvinte ontem, chamado Davi e o AU. Oi, pastor? Eu tô pensando em escrever um artigo baseado numa resposta que eu dei a uma ouvinte ontem, chamada, o título do artigo, Davi e o AU. Davi? E o AU. E o AU? Sabe o que é AU? Existe AU aberto, AU fechado, AU agulha, AU rolê, AU quebrado. São movimentos de capoeira que parece aquela estrela, sabe? Então eu vou fazer uma análise daquele texto da dança de Davi. Né? Davi e o AU. Vai ser legal, pessoal. Depois eu vou disponibilizar para vocês aí. Estou pensando em escrever hoje, se tudo der certo, né? Mas vamos lá, minha irmã. Vamos lá. Manda sua mensagem para 12997472010. Faz a sua pergunta. Manda a frase também. Tecnateu esmen, quer dizer, somos filhos de Deus. E vamos lá. Vamos à pergunta de hoje. Vamos lá. Vamos às perguntas, que o pessoal que mandou pergunta tá lá ligadinho já. Cadê minha pergunta, pastor? Responde minha pergunta. Então vamos lá. A pergunta é do Denis, de Descalvado. Ele diz: a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. Pastor, batizar pessoas que não são casadas, porém moram juntas, é pecado? Então, não é que é uma pergunta difícil, é uma pergunta melindrosa. Por que ela é melindrosa? Porque, Simone, pode melindrar os conceitos doutrinários denominacionais, entendeu? Bom, você lembra que eu ensinei aqui qual a diferença de teologia sistemática e teologia dogmática? A teologia sistemática, ela se propõe a estudar a doutrina bíblica
debruçada sobre o que o texto sagrado, o que o texto bíblico diz, né? Então a teologia sistemática se debruça sobre o texto e vai estudar a doutrina bíblica. Todavia, a teologia dogmática, ela estuda o texto derivando daquilo, dos símbolos da igreja, daquilo que a igreja acredita. E por vezes é mais fácil aceitar interpretações equivocadas do texto bíblico. Bom, a pergunta, fiz essa introdução para responder a pergunta do Denis, que é pecado batizar pessoas que moram juntas. Não, não é pecado. Pastor, misericórdia, mas é fornicação. Veja, primeiro, entenda o que é batismo, o que é casamento. No Antigo Testamento, o casamento se dava pelo comprometimento sexual, pela relação sexual. Veja lá em Gênesis 24, quando Rebeca, trazida pelo servo de Abrão, vê Isaac de longe e pergunta quem é aquele rapaz. E o servo de Abrão diz, é meu senhor Isaac. E aí ela cobre o rosto, ali tem uma questão de santidade, é tudo tipologia bíblica, não é? E a ato contínuo, Isaac a toma em sua tenda. Quando a Bíblia fala, conheceu fulano a fulana, isso é um eufemismo para que teve relacionamento sexual. Tanto que a mulher casada, quando a noiva casava, tinha um relacionamento sexual, ela dava o lençol ao pai. Ela dava o lençol ao pai com a prova da sua virgindade. Isso era algo muito sério, né? Onde havia derramamento de sangue. Houve uma época até que exacerbaram isso com relação à aliança de sangue. Bem, nós vemos então cerimônias de casamento depois em outros textos bíblicos posteriormente, não é? A questão é o seguinte, o casamento no civil, no Brasil, ele foi instituído, se me falha a memória, na época de Getúlio Vargas. Como é que se dava então o casamento antes disso? Então era debaixo da mão de um padre romano. Você vai me perguntar, pastor, qual é a sua opinião? A opinião é que você faça o melhor possível, podendo casar, case-se, óbvio, case-se. Agora, existem questões que são complicadas, irmãos. Por exemplo, quando a pessoa aceita, e aqui eu quero respeitar a forma de pensar das igrejas. As igrejas que só casam pessoas batizadas no civil, aliás, casadas no civil, que elas batizam pessoas casadas no civil, eu quero respeitar e dizer que eles estão zelando, não é? Estão zelando pela igreja. Não é essa a questão. A questão é, se ele perguntou se é pecado. Então observe. Quando a pessoa aceita Jesus, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ninguém ninguém pede atestado de antecedente para essa pessoa. Ninguém pede. Você prega o evangelho, não diz, vai lá e conserta a sua vida primeiro, entre aspas, né? Para depois você vir a Jesus. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pastor, o senhor é pentecostal? Sou pentecostal. Conheço a forma de pensar de muitas igrejas pentecostais, mas eu sou subserviente à Bíblia, a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, observe, quando a pessoa aceita Jesus, você não pede atestado de antecedentes a ela. Agora, veja bem, aí, geralmente é com mulher, tá? Geralmente é com mulher. Eu fui missionário no sertão baiano, encontrei muito disso. A pessoa aceita Cristo como Salvador da sua alma, quer viver para a glória de Deus e quer batizar-se, porque é uma ordenança, da eclesiologia, 2 ordenanças, batismo em águas e ceia do Senhor. Inclusive no meu site, olha lá o que eu digo sobre ceia do Senhor, tem um artigo grande sobre ceia do Senhor. Está lá, pastorrobertocruvinel.com.br na área download, deixa lá um recadinho para mim lá. Então observa, quando o texto mostra que aquele que aceita Jesus de maneira nenhuma lançarei fora, bom, aí uma mulher aceita Jesus, ela quer se batizar. O pastor diz, você é casada no civil,
ela diz ao pastor, não, tem que casar. Então ela chega para o marido que não é crente e diz, meu amor, casa comigo porque eu quero batizar. Se o marido for uma pessoa sensata, vai fazer isso tranquilamente. Mas se não for sensata, vai dizer assim, eu nunca te desrespeitei, faz 30 anos que eu vivo com você, nossos filhos já estão grandes, só porque você está na lei dos crentes, eu tenho que casar com você, não vou casar não. E aí muitas vezes a pessoa que não tem, a mulher que não tem nem culpa, não tem lógica, irmãos, isso não tem lógica. É impedido. Agora, aí o pastor ou a igreja aceita o dízimo dessa irmã, aceita o trabalho voluntário dessa irmã, mas impede que essa irmã desça as águas do batismo. Não tem lógica, não tem fundamento. Você pega o eunuco da rainha de Candace, lá em Atos 8, ele pergunta para Felipe, ele vê água, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe disse, nada. Então não é pecado não, tá bom? Está respondida. Está respondido, pastor. Vamos lá. O versículo que o senhor falou que está a nossa frase de hoje está em João, certo? Certo. Qual é a frase? Vamos ver se eu acertei, pai. Estava procurando aqui. Fez bem. Vamos lá. 1 João 3:2? 1 de João é epístola, eu falei evangelho. Mas leia, leia o texto. Bom, porque está assim. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Maravilha, tá certinho. Tá certinho. Certo. Mas no evangelho também tem. Tá bom? Somos filhos de Deus. Então a frase de hoje, irmãos, que você vai mandar no 12997472010, 12997472010, é Tekna teu esmen. Tekna teu esmen. Essa é a frase, somos filhos de Deus. Devagar. Tekna teu esmen. Tekna teu esmen. Vamos lá? Manda aí, 12997. Oi? É Teknateu esmen. Tá facinho, hein? Fácil. É um plural neutro. A primeira é um plural neutro. A segunda a teu está na forma genitiva, né? Genitiva, esmen é primeira pessoa do plural, no indicativo ativo de emi, tá bom? Agora vamos mais uma pergunta? Vamos lá. A segunda pergunta é do Igor de Uruçuca, na Bahia. Tá. Ele diz assim, ouvi uma frase muito interessante. A necessidade de pregar algo novo todo dia é a causa de muitas heresias. E eu queria saber se essa ideia de ter revelação na hora de ler um texto bíblico é real, sendo que o contexto em si já é uma revelação do que Deus quer que seja transmitido à igreja. Então tá. A resposta para a produção colocar aí vai gravitar entre 3 disciplinas: hermenêutica, apologética e homilética. A hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia, a hermenêutica sagrada. A apologética é a defesa da fé. E a hermenêutica é a arte da pregação, tá? A homilética, aliás, é a arte da pregação. Então, eu tenho até um livro meu que está até esgotado. No seminário você estuda isso. Vai estudar que é sermão sintético, sermão textual analítico, sermão expositivo, sermão temático. Você vai estudar tudo isso. E vai ser uma grande bênção para você. Então, esta frase, o Igor, que é nosso ouvinte já há bastante tempo, essa frase que diz a necessidade de pregar algo novo todo dia é a causa de muitas heresias. Não está incorreta, não. Não está errada, não. Se está se referindo a algo novo, extra-bíblico, não é? Porque a palavra, ela não envelhece, irmãos. A palavra, ela se renova.
Eu prefiro comer o mesmo arroz e feijão diariamente do que comer veneno. O que tem de coisa antibíblica sendo pregada aí? Uma mensagem ela pode ter três origens. Ela pode ser bíblica, maravilha, não é? Ela pode ser extra-bíblica e também informações extra-bíblicas, elas podem ser interessantes para substanciar uma ideia, mas elas não são ponto doutrinário central. E elas podem ser antibíblicas, não é? Uma outra questão que o Igor pergunta é se você pode ter uma revelação, deixa eu ver, na hora de ler o texto, ter uma revelação na hora de ler um texto bíblico. Pode, mas é uma aplicação. O Espírito pode te dar uma aplicação específica, algo a você, subjetivo, mas isso não é doutrina, é uma aplicação. Por exemplo, o mesmo texto pode falar de formas diferentes com cada um. Porque eu sempre digo o seguinte, na hora do culto, do louvor, todo mundo adorando ao Senhor, que aliás muita gente não tem entendimento do que é adorar, né, prosquinel e tal. Na hora do louvor, as pessoas podem estar, há uma certa hegemonia, mas na hora da mensagem, irmãos, a coisa fica individual, porque a palavra é aplicada dentro de cada necessidade. Agora, a interpretação hermenêutica, ela é a mesma, histórico-gramatical. Então a Bíblia tem uma interpretação, mas pode ter mais de uma aplicação. Tá bom, Igor? Falou? É isso aí. Olha, fico feliz. Olha, eclesiologia, hermenêutica, apologética, homilética. Quer aprender mais disso? Como é que fazemos, hein, Simone? É muito fácil, né? E vamos falar de teologia, vamos explicar certinho para você que quer aprender ainda mais. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. E aprender também é tudo de bom, né, pastor? Exatamente, Simone Rodrigues, exatamente. Por quê? Você está na vida, não é? Ego eimi entezoe, eu estou na vida e a vida é tudo de bom. Diga a vida é tudo de bom em grego, Simone. Rezoi tempasan agatas estim. Exatamente. E ontem eu deixei uma frase, eu quero ver, irmãos, quem vai anotar todas as frases dessa semana, né? Porque nós nos dedicamos, e essa via tem duas mãos. Eu me dedico a ensinar, vocês se dedicam a aprender, tá certo assim? A frase de ontem é ego eimi entofobo tukirio, quer dizer, eu estou no temor do Senhor. A frase de hoje, Tekna, teu esmen, né? Somos filhos de Deus. Esta é a frase de hoje. Você vai mandar para 12, fala o seu nome, de onde você é, 12997472010. Temos áudio, gente? O pessoal já mandou? Já temos 2 áudios com a frase de hoje. Tá o bom. primeiro é do Severino de Jacareí. Vamos ouvi-lo. Pode ser o Simone, pode ser o pastor Roberto Cruvinel. Quero falar a frase aqui. Sou Severino de Jacareí, presbítero. Tekna teu esben. Somos filhos de Deus. E aí, pastor? Isso, tá bom. Só que o acento é no epsilon, né? Tekna, né? Teusmen, mas tá bom. Vai com sotaque, tá bom. Tá certo, né? E agora tem o Vitor, de BH, também falando a frase. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, que é o Vitor de Minas Gerais. Poema Cruvinel, Irene Tuquírio. A frase de hoje é Tegna Teusmen. Encontra-se lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto nos receberam, têm-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Maravilha! Ego eimi tezoe. Maravilha! Que bom, hein, Vitor? Que bom, hein?
Aleluia, Vitor. Quando nós começarmos o curso de grego, eu quero ver você na sala de aula, hein? Você vai bem, o pessoal vai bem. Nosso povo vai bem, né, Simone? Vai bem, tem um professor igual o senhor assim, aprende rapidinho. Ah, Simone, minha alegria é ver os meus... Ontem eu estive na... Eu tenho um aluno que é mestre de capoeira, né? Ele me deu de presente um berimbau viola. Aí eu fui lá buscar, aí cantamos um pouco, cantamos uns hinos. Aí eu falei, pega as provas aí que eu quero ver. Nossa, Deus, para ele pegar as provas, Simone... Ele e a esposa dele são alunos, né? Aí, meu Deus do céu, mas foi uma bênção. Foi muito legal, muito legal. Mas tem mais um ouvinte. Fotos, Oi? hein, pastor? Como é que Acho é? que eu vi as fotos. Eu vi as fotos. Mas eu acabei de colocar mais um vídeo agora, eu cantando lá, Simone. Tá lá no Instagram. Opa, depois eu vou lá ver. Cantando hino, tocando berimbau. Olha que bonito. Mais um Qual ouvinte. que é o Instagram, pastor? Para o pessoal ver? Como é que é? Qual que é o Instagram? Para o pessoal ver também. Tá no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Tá no Facebook também, @Roberto Cruvinel. Qualquer dia eu vou tocar. Eu toco violão, sabe, Simone? Ah, não sabia. Toco violão, toco guitarra, toco berimbau, toco pandeiro. Eu toco. Olha só. Eu gosto de música. Sou desafinado, mas eu toco, né? O pessoal diz aí que eu, como cantor, sou um bom professor. Eu vou gravar um compacto duplo, Simone. Você sabe o que é compacto? Lembro o que é. Você lembra? Simone, você lembra? Lembro. Nossa, você é tão novinha. Você que está me ouvindo aí, o pessoal não sabe o que é compacto. Eu sou da época do... O pessoal não sabe o que é caiu a ficha. Caiu a ficha tem a ver com telefone, de orelhão, irmãos. Então a ficha caiu, completou a ligação. Então, compacto duplo, parecia um CD, mas era de vinil, um compacto pequenininho, tinha 2 músicas, uma de cada lado, não é isso, Simone? Isso mesmo. Então, mesmo. de um lado eu canto, do outro lado eu peço perdão. É que o pessoal agora lembra do CD. O CD também está saindo já de moda, né? O CD um lado só, mas LP, no caso, e o compacto eram os 2 lados, que tinham faixas que a gente ouvia as músicas, entendeu? Isso, aí de um lado eu gravo, eu cantando, do outro lado eu gravo pedindo perdão. Então você me ouve de um lado, do outro lado... Vamos lá, temos 2 ouvintes, depois vamos responder perguntas, vamos ver as frases dos ouvintes. Vamos lá, o Carlos Vinícius de Jacareí. Eu falo pouquinho. Amém. É de ontem, né, Carlos? Legal. Ô Carlos, eu tenho um amigo em Jacareí, o Geraldo, ele é crente, Igreja Batista. Quando eu terminar a pandemia, quem quiser me ver em Jacareí, além das palestras, das pregações, vai me ver treinando na academia do Mestre Siriema, porque eu de vez em quando vou lá de quinta-feira, viu? Aliás, eu tenho um médico abençoado, o doutor Gabriel, sua esposa, né, Gabriel? Nos ouve, médico geriatra de lá de Jacareí, Deus abençoe. Mais um ouvinte? Mais um ouvinte com a frase, é o Denis, lá de Descalvado. Irene Tuquírio, pastor Roberto Cruvinel. Pastor, eu admiro muito o ministério do pastor, o senhor é um verdadeiro homem de Deus. Eu gostaria de, mais uma vez, estar arriscando também, aprender pronunciar corretamente o grego. Eu quero estar falando a frase de hoje. Teknen, peu esmen. Somos filhos de Deus. Maravilha, que bom. Simone, vamos responder pergunta? A frase de hoje é Tekna teusmen, somos filhos de Deus. Vai mandar para 12997472010. Mas eu queria, viu, Simone, depois que eu responder a pergunta, ouvir aquele áudio do Orozemir cantando. Vê se vocês conseguem aí. Tá bom? Vou para a Alessandra colocar novamente. Vamos ver se ela consegue. Vamos lá. Manda a pergunta aí. O Alex, de Cajamar, em São Paulo, diz assim, pastor, o que é o pacto de sal em Números 18, versículo 19? O que está escrito lá? Você tem o texto? Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor
tenho dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua descendência contigo. Números 18, versículo 19. Isso, numa versão coloca pacto, na outra aliança, né? Em grego é diatek, liga diatek. Diatek. Isso, berite, se não me falha a memória, é melhor eu conferir. Em hebraico. Diatek dizer o quê? É aliança. Pacto, aliança, não é? Concerto. Então, a aliança perpétua de sal que está aqui em Números 18, 19, esta frase indica a natureza permanente da promessa de Deus, baseada na aparente indestrutibilidade do sal, que não se queima. Os sacerdotes não tinham herança na terra. Antes, através dos dízimos e das ofertas apresentadas ao Senhor pelo povo, o próprio Senhor devia ser a porção dos levitas, versículos 20 e 21. É isso que significa, tá bom? Tá respondido, Alex. Mas, música de ontem já tá no jeito aí? Ainda não. Não, Ainda não. Ela vai escrevendo aqui ainda. Escreveram Nini. O que é Nini Música? Nini é o Orozemir. Ah, tá certo. Tá bom, então. Então vamos lá. Então vamos continuar respondendo perguntas. Voltamos já já com essa música. Eu queria muito ouvir. O pessoal pegou a frase grega e fez música. Para quem não ouviu, ficou muito legal, gente. Enquanto isso, deixa eu só saudar o pessoal que está no Instagram. Pessoal, muito obrigado, tá? O Weber, o Wagner, Filhos e Souza. Deixa eu ver. O Weber colocou até o texto. Todos quantos receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso mesmo, João 12. Maravilha. Gente, muito obrigado que vocês estão aqui no Instagram. Compartilha aí. Pastor Moser está acenando, o povo está acenando. Qualquer dia, gente, eu vou colocar alguém aqui na conferência no Instagram, enquanto eu estou fazendo o programa. Mas eu gostaria que esse pessoal que segue o programa sempre, para falar a frase, será que dá, Simone? A gente tem que pensar, né? Como é que nós vamos fazer, né? O pessoal falar a frase e para a frase poder sair aqui. Vai ser muito legal mesmo. E também agradecer você que está no Facebook. Obrigado, compartilha, tá bom? Compartilha a live do Facebook e vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá, tem a música já aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir, olha que legal. Pastor Roberto Cruvinel e Simone, boa tarde. O Rosemir de Taubaté. E Roseli, do bairro da Independência. Rezou e tem passar, a gata em cis, a vida é tudo de bom. Amém! É muito legal! E o Orozemir tem um sotaque carioca, né? E ele deve estar ligadinho aqui na rádio, viu? De manhã ele já mandou mensagem para mim, ele sempre manda bom dia. Ele deve estar ligadinho aqui na gente também. Ah, tá certo. Olha, vou começar a ensinar o pessoal a falar bom dia, boa tarde, boa noite em grego. Mas hoje vamos ficar aqui. Depois eu vou ensinar Kalinikta, Kalismera. Mas hoje vamos ficar na frase que é Tekna teu esmen. Tekna teu esmen, tá bom? Manda aí. José, tem uma mensagem aí, lê aí. Já colocaram, já apareceu para você? Da Josedete? Isso. Josedete está falando que já viu o pastor tocando violão no Facebook e ele toca muito bem, hein?
É, só toco velharia, viu, gente? Eu só toco velharia. Deus enviou o seu filho amado. Eu só toco essas coisas assim, coisa antiga, Grupo Logos, Vencedores por Cristo. Mas eu gosto, amo louvar ao Senhor, não é? Só música Prosquinel. antiga? Oi? Só música antiga? Não entendi, minha filha. Só música antiga? Só música antiga. Eu gosto de música antiga. Eu gosto de música antiga. Aliás, tem algumas novas que são legais também. Eu gosto também, canto, mas eu toco mesmo música antiga. Eu toco o Grupo Vencedores por Cristo, Elo, eu toco Zé de Paula, eu toco essas coisas assim. Eu gosto. De vez em quando eu toco. Eita, o dia que eu estou inspirado. Um dia na rádio vocês não estavam, eu estava com violão na mão, enquanto um programa estava, eu estava numa outra sala tocando. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá para as perguntas. O Sidney, de São José dos Campos, diz: graça e paz, pastor. Como explicar que Maria não é mãe de Deus, sendo que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Eita, essa pergunta é muito legal. Você sabe, Simone... Não, bom, isso é disciplina de Cristologia, tá? Cristologia, doutrina de Cristo, você estuda no... você estuda no seminário, tá? Doutrina de Cristo. De vez em quando dá umas travadas, viu, pessoal? É porque eu estou conversando com vocês aqui, estou aqui em casa, aí eu olho para uma câmera, outra câmera, e volto lendo. Bom, o que foi que aconteceu aí? Não estou entendendo. Volta a pergunta aqui. Eu não tirei pergunta. Vamos lá. A pergunta sobre Maria. Bom, primeiro, quando essa questão de Maria, mãe de Deus, isso foi inventado não é para idolatrar Maria. Isso foi inventado para defender a divindade de Cristo, tá? Defender a divindade de Cristo. Depois, em um outro concílio, que essa expressão foi usada de forma equivocada. Acho que mandar um abraço ao professor Caçador, que está nos assistindo aqui na live no Instagram. Um abraço, meu amigo, saudade de você. Mas vamos voltar lá. Existia uma disputa entre duas escolas teológicas. E aí a produção pode colocar aí também agora História do Pensamento Cristão. História do Pensamento Cristão ou História da Doutrina. Existiam uma disputa. A Igreja de Antioquia, a Escola Teológica de Antioquia, exacerbava a humanidade de Cristo, e a Escola de Alexandria exacerbava a divindade de Cristo. E isto se deu e criou até alguns problemas, algumas heresias com relação se o corpo de Jesus era de verdade, ou era espiritual ou não era, tá? Gerou alguns problemas. Então, para dizer que Jesus era homem, embora fosse Deus, se cunhou essa expressão Maria, mãe de Deus. Inclusive usava um silogismo. O que é o silogismo? É um recurso filosófico, da filosofia, em que você tem uma premissa maior e menor e uma conclusão lógica que não é necessariamente verdade. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus é Deus? Logo Maria, mãe de Deus. Mas não é. Maria foi o instrumento através do qual tabernaculou a divindade. Está lá no Evangelho de João 1:1. Reno rologos, cai rologos, en prostonteon, cai teos, en rologos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. A palavra era Deus, não era um Deus, como diz os Testemunhas de Jeová, numa das suas versões, né? Então a palavra é Deus, ponto. E tabernaculou entre nós, na sequência. Bom, como explicar a natureza hipostática de Cristo? O que é natureza hipostática? É a definição teológica que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso não tem uma explicação, não tem algo que você explique. É uma revelação bíblica
está lá e você deve crer nela. Lá Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, e as encobertas são para Deus que o fez. Não tem como explicar, é 100% Deus e 100% homem. Nós aceitamos isto pelo texto bíblico que mostra que é desta forma, que é assim. Você, aqui o tempo está passando, vamos ver se eu tenho condições de dar uma ajuda aqui mais. Nós vamos pegar a disciplina de Cristologia, lembrando também que isso também é história do pensamento cristão, tá? Bom, nós vamos pegar a disciplina de Cristologia e vamos, olha, natureza humana de Jesus, vai provando que ele é homem. Feito de mulher, Gálatas 4:4, Mateus 1:8, feito da semente ou esperma de Davi, 100, você vê aqui a genealogia. Seu crescimento e desenvolvimento, vigor físico, Lucas 2:52, faculdades mentais, Lucas 2:40, aparência pessoal, João 2:40, aparência pessoal, João 4:9, aliás, natureza humana completa, corpo, alma e espírito, todos os textos aqui, limitações humanas, todos os textos aqui, fadiga, sono, fome, sede, sofrimento, dor, sujeição, limitações intelectuais, limitações morais, nomes humanos, tudo isso tem os textos bíblicos aqui para dar sustentação. Natureza, relações humanas com Deus, tem tudo isso. Natureza divina de Cristo, ele como Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega, o Santo, Deus forte, Senhor da glória, é muita coisa. Atributos, aqui só de atributos divinos que lhes são atribuídos, nós temos aqui brincando mais de 60 textos bíblicos. Então, você tem sustentação bíblica para asseverar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, tá? 100% Deus e 100% homem. Bom, dito isso, você viu quantas coisas? Hermenêutica, apologética, homilética, aquele áudio que respondemos, aquela pergunta que respondemos também é na área de hermenêutica, não é? Sobre texto de números. Então vamos falar de teologia. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Simone, antes da gente terminar, estou vendo aqui que tem ouvinte, vamos colocar? Tem um ouvinte aqui que fez uma pergunta, pastor, vamos responder essa pergunta? Faz tempo já que ela... Eita, mas será que vai dar tempo, Simone? Acho que dá tempo, vamos lá? É o Denis, de Descalvado. Vamos ouvir. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel, Reirene Tuquírio. Pastor, eu sou o Denis Pereira, da cidade de Descalvado. Eu gostaria de fazer uma pergunta que se encontra no livro do Êxodo. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, para ver a face de Deus, e Deus disse a ele para se posicionar na fenda da rocha. Por que tinha que ser na fenda da rocha? Não poderia ser em qualquer outro lugar? Então. Sim, pastor. Simone, a pergunta foi feita, eu vou começar com essa amanhã, tá bom? Porque não vai dar para responder em 2 minutos. É um assunto extenso, não é? Na área de vida devocional. Tá bom? Beleza. Então, Denis, fica para amanhã a resposta da sua pergunta. Vai ficar... Tá? A gente vai pôr ela como a primeira, então. Porque nós já respondemos uma pergunta dele hoje, hein? Vamos ouvir os 2 ouvintes aqui, aí eu quero me despedir dos irmãos. Na realidade, ele mandou a frase, não foi nem pergunta, né? Vamos lá. Vamos ouvir, então, a Vanessa de Suzano, que mandou áudio pra gente. Ismael, somos filhos de Deus. Deus abençoe. Maravilha. E também, pastor, tem o José Alves, de São José dos Campos. José Alves, de São José dos Campos. Vou tentar responder a frase. Que diz assim, Tecna Peu Esmen. Aí,
É isso aí, pessoal. Eu quero ver quantas pessoas vão juntar as frases da semana. Tecna, hoje é de hoje, Tecna Teus Men. Somos filhos de Deus. Irmãos, muito obrigado pelo seu carinho. Comigo, com a Simone, com a faculdade. Segue a faculdade no Instagram, @Teológica Vida. Tem lá o Reirene Tuquírio, tudo bonitinho, não é? O Reirene Tuquírio, tudo bonitinho lá, escrito em caracteres gregos. Agora deixa eu falar para você. Se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Me segue e coloca lá aciona o sininho, as notificações, para você receber as notificações, que praticamente todo dia eu coloco alguma coisa lá. Às vezes eu deixo de colocar um dia ou outro, tá bom? Mas estou sempre colocando. Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Agora, deixa eu te falar, eu tenho um kit, gente, que tem abençoado a vida de muita gente. É o livro A Vida da Igreja, também 3 DVDs de escatologia, falando sobre arrebatamento, grande tribulação, milênio, 3 DVDs, um box com 3 DVDs, e também o DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. Vocês querem adquirir esse trabalho meu? Manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 967 66 5787. Vou repetir devagar. 11 967 66 5787. Mais um pouquinho. 11 967 66 5787. Nas redes sociais eu vou dar informação a você. 3 DVDs de escatologia, o livro A Vida da Igreja, um DVD de interpretação bíblica. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Chegou ao final, Simone. Tô vendo que tá chegando mais recado, vai ficar tudo para amanhã. Amanhã a gente continua com outra frase. Né, Simone? Isso, amanhã tem mais aprendizado, mais uma frase em grego e também mais perguntas que vão ter as suas respostas. E você que mandou sua pergunta hoje, fica tranquilo, amanhã a gente vai estar respondendo todinha, né, pastor? Exato. Todas elas. E pode continuar mandando a sua pergunta no 12997472010, 12997472010. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã ao meio-dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua 3ª edição, falando o que é a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, a igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.